Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre justamente a nova configuração mundial da política e da economia. O Brasil está aí na vanguarda desse processo, superando talvez aí um déficit histórico, não é? Mas que agora estamos vivendo um momento de mudanças e, pelo que estamos vendo no nosso programa, ainda carecemos de algumas mudanças radicais para que esse processo possa fluir da melhor maneira possível. Nós vamos agora mais uma vez para as ruas e perguntamos às pessoas, na sua opinião, qual seria a receita para se sair de uma crise econômica? Isso é no âmbito pessoal. Vamos ver se aquilo que no âmbito pessoal também se aplica no coletivo, no nacional. O Brasil e o mundo, então, poderia seguir o exemplo que você vai dar? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que com criatividade. Através da criatividade, através de movimentar caminhos que nunca antes procurou saber. Trabalhando. Primeiro, não acreditando no governo. Segundo, trabalhando muito, porque esse país tem jeito, mas tem que trabalhar demais. Primeira coisa, gastar só aquilo que pode pagar, né? Quer dizer, tudo dentro daquilo que ganha. Se recebe 1.000, gastar no máximo 1.000. Ideal, inclusive, que tenha capacidade de poupança. Tem um controle muito grande, porque hoje em dia, cada dia que passa as coisas estão mais caras, né? Então a gente tem que saber dosar os gastos para poder, apesar de que não é fácil, né? Porque está tudo aumentando e o salário da gente não acompanha esse aumento. Ela tem que cortar as coisas que são supérfluas, tipo nas compras do supermercado, diminuir luz, água, economizar. Mas trabalhando e muito. Agora, tem que ter oportunidade de trabalho, né? Porque se ele trabalhar sozinho, não tiver oportunidade, nada feito. Se ela tem cartão de crédito, ela cancelar os cartões de crédito, não comprar mais, não tentar fazer empréstimo em banco, porque senão uma dívida vai comprar outra, é por aí. E se trabalhar no emprego, só tentar arrumar um bico. Pra mim é por aí. Trabalhando muito. Tá certo, olha aí, olha. Realmente, como diz o ditado, a voz do povo às vezes ecoa como que a voz de Deus. E aqui, Frei Moza e professor Carlos, vale a pena o comentário, porque são palavras assim muito pertinentes. Olha aí, ó, criatividade, trabalhando, contenção de gastos, economia, não é? Cortes. Foi dito ali, ainda que suavemente, mais solidariedade, quer dizer, trabalhando um pouco mais juntos, não é? Oportunidade. Realmente foram muito felizes as colocações. Apenas, eu diria... Estamos falando do ponto de vista pessoal, hein? Será que o Brasil pode seguir esse conselho? Eu diria os cortes dos 50 bilhões, só que é muito pouco, não é? Se você vê os gastos, como se gasta dinheiro na esfera pública, e a gente não sabe em que, e inclusive quantas milhares de pessoas foram admitidas com funções governamentais que ninguém sabe bem por quê. E isso tudo pesa. Ou seja, o corte tem que ser mais profundo em termos de estrutura do próprio Estado, dos mecanismos do Estado. A segunda coisa que eu observaria, concordo, o brasileiro é muito criativo, sem dúvida nenhuma, e isso explica em grande parte como é que nós nos saímos relativamente bem, não é, da crise mundial. Agora, eu acrescentaria uma coisa, o que falta no Brasil, para mim, não é um pouco o despertar de uma consciência política para além dos partidos, que aliás partidos não existe, praticamente existe só um, né? E mais um outro, digamos, se estruturando. Então os partidos não representam mais a opinião pública. Sobretudo a incapacidade de mobilização, há uma passividade que eu fico espantado. Por exemplo, essa história do salário. Não é que eu acho que deva subir de uma hora para outra, mas simplesmente, tá bom, foi isso mesmo, né? Foi decretado. E coisas dessa natureza. Outros problemas de ordem mais ética, a gente esperaria uma maior participação do povo. Então, me parece que para darmos passos significativos, além da criatividade, é preciso despertar a consciência de povo. Nós confiamos aos governantes um mandato temporário. Eles não são donos do poder.
poder emana do povo, como diz a nossa Constituição, não é? E em nome de Deus. Tá certo. O senhor concorda com o Frei Moser, professor? E com os nossos telespectadores? Concordo, e eu faria duas observações. Sim, pois não. A primeira observação seria com relação às observações feitas pelos entrevistados, né? E eu diria o seguinte, todas as observações deles foram na direção do seguinte, eles podem procurar um profissional, um economista, tá certo? Aí eu aproveito como vice-presidente do Conselho Regional de Economia, eu aproveito para colocar os nossos profissionais para auxiliá-los, né, na gestão pessoal, né, na gestão na economia doméstica, na economia pessoal, nas finanças pessoais, né, que está muito em moda agora, os meus colegas estão trabalhando muito. Então, realmente orientar essa demanda que foi apresentada pelas pessoas, né? Porque as pessoas têm no dia a dia, têm que conviver, têm que sobreviver. Então, a economia está presente a todo momento. Então, hoje nós temos profissionais que podem orientar essas pessoas, lá no Conselho, inclusive, podem orientar essas pessoas com relação às suas finanças pessoais. Então, já aproveita aí o momento, por favor, professor, aqui o nosso programa, ele tem de fato esse caráter de utilidade pública também. Nós queremos ajudar da melhor maneira possível você que está aí do outro lado da telinha. Então, deixa aí, por favor, o telefone para as pessoas ligarem, se informarem. Inclusive, entrar no site do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. É muito simples. Entra no site do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais e faça a consulta. Ô Frei Moser, caminhando aqui para o final do nosso programa, o senhor falava justamente aí, usava uma palavrinha, parece que muito cara, não é, nos dias que estamos vivendo, que é ética. E o senhor julga que essas mudanças que estão acontecendo e devem acontecer, elas passam por esse fio condutor? Olha, sem dúvida nenhuma, nós não iremos a lugar nenhum se não for desenvolvido mais o senso ético. O que é o senso ético? Por exemplo, em relação à política, não é? O que nós percebemos em termos de jogo por baixo dos panos, isso não é ético. Aquilo deveria ser algo de muito mais transparente, não é? Uma maior transparência. Depois, em termos de administração do bem comum, do bem público, nós percebemos aberrações, todos nós sabemos disso, não é? De desvios, de verbas, tivemos tantas denúncias, aliás, 5 anos, e agora personagens que foram apontadas como sendo criminosas estão, não é, no topo, não é, do poder. Então a gente começa a ficar um pouco preocupado. Mas eu espero que a consciência ética do povo realmente comece a cobrar mais. Não se trata apenas de você constatar, mas de cobrar. Do ponto de vista ético também, eu viria a parte da sensibilidade social. Nós temos 10 milhões que vivem realmente em condições miseráveis. E isso a presidente Dilma, ela tem colocado com muita transparência, que aliás, feliz essa colocação. Não adianta dizer que somos uma nação rica com 10 milhões. Imagina, Portugal não tem 10 milhões. Então a população inteira de um país, Bolívia, não tem 10 milhões. E isso são, digamos assim, exigências e imperativos éticos. Outro imperativo ético seria uma maior consciência de responsabilidade social. Você também é responsável pelo que está acontecendo. Para isso você tem e-mail, você tem telefone, não é? Você tem os meios de comunicação para colocar as suas broncas. De vez em quando precisa dar uma bronca. Mas a sociedade, como sociedade, e não apenas indivíduos. Tá certo. E que outros passos, professor, nós poderíamos elencar aí para que esse processo que já está, essa nova configuração, como aqui nós tentamos refletir, é claro que o tempo sempre nos limita, mas que outros passos poderiam ser dados do ponto de vista político, econômico, para que possamos chegar ainda em lugares que ainda não chegamos, mas que estão aí no horizonte? Olha, padre Hamilton, eu volto àquela observação que eu fiz no bloco anterior. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo terá que ser dado no sentido, a necessidade para mim
imperativa de nós repensarmos o Estado brasileiro. A reforma do Estado. Temos que repensar o Estado brasileiro. Que esse Estado serviu até agora para o desenvolvimentismo. Perfeito. Mas o desenvolvimentismo entrou em crise e nós não estamos... Eu não considero que a sociedade brasileira tenha um Estado à altura dos desafios que são colocados para o seu futuro. Tá certo? É uma colocação assim que tem muito peso. Agora, por outro lado, esse Estado talvez esteja tendendo a uma centralização, o que é perigoso. E deveria ser o contrário, como o senhor colocou logo no início, não é? A função do Estado é dar força para a sociedade caminhar. Não é você patrocinar a caminhada da sociedade, mas dar força para que a sociedade caminhe. Ou seja, então, em vez de algumas cabeças luminosas pensarem o bem do Brasil, deve ser o povo que pensa e algumas cabeças, algumas lideranças que vão, evidentemente, colocar em execução. Agora, realmente não vejo com muito bons olhos uma concentração de poder. Pelo contrário, uma descentralização. E a doutrina social da Igreja sempre se bateu pelos chamados corpos intermediários. Perfeito. E hoje nós não temos esses corpos intermediários. Né? Isso me parece que é um grande desafio para a reestruturação do Estado. Corpos intermediários são associações das mais diversos tipos. Mas só se me permite, Fremoso, o meu conceito de Estado é justamente isso, que Estado é sociedade civil mais sociedade política. Exatamente. Né? Então é nesse conceito que eu digo, é esse conceito que, na verdade, a sociedade brasileira obteve ganhos, né, importantes pela sua participação, né? Se deve isso não é a governo, nem especificamente, mas sim é a mobilização e a capacidade de mobilização e de atuação política da sociedade brasileira, de todas as suas instituições, né? Sobretudo, inclusive, uma das principais instituições, né, que foi falada e é colocada implicitamente, eu estou dentro da casa dessa instituição. Sim, da igreja, né? claro. Então, para mim, na verdade, a igreja faz parte, né? É parte do Estado brasileiro. Tá certo? Então, esse é o meu conceito de Estado. E aí eu concordo plenamente com o Frei Moza, né, quando ele diz que nós estamos pensando o seguinte, um Estado que seja moderno no sentido do desenvolvimento humano da sociedade brasileira. Né? Aquele que seja capaz de promover de forma democrática, que seja cada vez mais inclusivo e mais participativo. Esse é que pode parecer até um pensamento utópico, né? Mas, na verdade, esse é a forma, né, de Estado que está na minha cabeça. Não esse centralizador muito bem colocado pelo Frei Moza. Tá certo. Olha, nós estamos caminhando aqui para o final e eu quero ainda ter uma mensagem, uma palavra final rapidinha, tanto do Frei quanto do professor Carlos, agradecendo muito, professor, aqui pela sua participação, a contribuição que o senhor deu ao nosso programa, a você que esteve conosco. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu que agradeço, né, essa oportunidade e fiquei muito honrado de ter participado desse programa. Tá certo. Frei Moser, nos encontramos na próxima semana, inclusive estávamos aqui falando um pouco de governo, nós vamos falar, quem sabe no próximo programa, aí sobre configuração, não os rumos que o novo governo está tomando, com certeza vai ser um tema também bastante interessante. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu também agradeço. Eu achei que foi um debate muito proveitoso, inclusive para nós que estamos aqui, ou seja, porque você tem alguém especialista de uma área e a nossa preocupação no Em Pauta é sempre a mesma, que a gente ouça a voz dos peritos e não só a nossa própria voz. Tá certo. Olha, e para você que esteve conosco nesta 1 hora, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua participação. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.